Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos a uma palavra do Senhor que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 91, versículo 15, aonde a promessa de Deus diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Ele me invocará e eu lhe responderei. É a promessa de Deus para todo aquele que crê. Quem sabe o salmista Davi estava pensando naquele momento em que eles saíram em batalha. O inimigo, ele veio sorrateiro, atacou o acampamento, queimou tudo e levou cativo as esposas e os filhos de todos os soldados. E eles, quando chegaram ali naquele lugar, naquele acampamento que estava assolado, choraram. A palavra de Deus diz que todos os soldados de Davi choraram amargamente, porque o inimigo tinha destruído tudo e levado as mulheres, os filhos, todos os familiares como escravos. E a Bíblia diz que foi grande o pranto, e o inimigo aproveitou aquele momento, aquela oportunidade para destruir Davi. E começou a lançar no coração dos homens um sentimento de revolta, de raiva, dizendo que Davi tinha deixado o acampamento desguarnecido, inseguro, tinha partido para a guerra de forma imprudente e deixado aquele acampamento totalmente à mercê do inimigo. E muitos falavam abertamente até mesmo em matar a Davi. O espírito de ira, o espírito de raiva, de confusão estava operando ali no meio dos soldados de Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele orava, Davi clamava, Davi falava com Deus naquele momento. Um momento difícil de batalha espiritual. E quantas batalhas espirituais nós não enfrentamos também na nossa vida, na nossa caminhada, porque o inimigo, ele aproveita toda brecha, ele aproveita todo acontecimento para de alguma forma nos derrubar. Aquele momento era um momento crucial, porém a Bíblia diz que Davi, que estava chorando também, juntamente com os homens, ele se esforçou no Senhor, e ele se levantou, e ele disse, através da fé: vamos, porque o Senhor vai nos dar vitória. Nós vamos trazer todos de volta, vamos vencer o nosso inimigo e vamos trazê-los de volta. E isso levantou o ânimo daqueles homens que também tinham esse mesmo objetivo. E eles então se levantaram, perseguiram o inimigo, venceram o inimigo, trouxeram de volta as suas famílias, trouxeram de volta os despojos, até mesmo o despojo do inimigo, e venceram a batalha. Ele invocou o Senhor naquele momento, e a Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor. E é exatamente isso que nós devemos aprender a fazer, nas horas das lutas, nas horas de angústias, nas horas de batalha espiritual, invocar o Senhor e crer que Ele é conosco. Invocar o Senhor e partir para a luta, partir para a batalha. Invocar o Senhor e se levantar na presença do Senhor. Esse é o desejo de Deus para o nosso coração, que nós venhamos aprender a invocá-lo, mas invocá-lo com fé, com a certeza que Ele não vai nos abandonar, que Ele vai estar conosco na caminhada, no nosso dia a dia, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando vitória nas nossas batalhas. Quando o inimigo se levanta contra nós, Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. O nosso Deus é fiel, e Ele sabe das injustiças pelas quais nós passamos. Ele sabe dos levantes do inimigo da nossa alma. Ele sabe o quanto o inimigo tem se levantado para roubar, para matar, para destruir, para afrontar você. Mas em nome de Jesus, levanta a cabeça, invoca o Senhor Todo-Poderoso. Invoca o Senhor Todo-Poderoso, que vai haver resposta. O Senhor diz: estarei com ele na angústia,
angústia. Deus não nos abandona, Deus está sempre conosco em qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação. E Ele diz: dela o retirarei, ou seja, o desejo de Deus é nos livrar, o desejo de Deus é nos ajudar, o desejo de Deus é nos levantar. E Ele diz: e o glorificarei. O desejo de Deus é nos honrar na nossa caminhada. E é por isso que nós temos que aprender a colocar a nossa fé no Senhor. É por isso que nós temos que aprender a invocar o Senhor e reagir, porque nós não podemos nos deixar levar pelo medo, nem pelo momento, nem pelo contexto, por aquilo que acontece ao nosso redor. Se Davi fosse deixar levar pela ira, pela revolta de todos aqueles soldados, se Davi fosse deixar levar por aquele momento emocional, ele jamais teria se esforçado no Senhor, acreditado no Senhor e se levantado pela fé. Nós temos que olhar para Deus e para sua promessa e declarar: eu vou invocar a Deus e Ele vai me responder, porque Deus está comigo nesse momento de luta. Você que tem passado luta, tem passado momentos difíceis, creia, Deus está em você, Deus está com você. Ele não vai te abandonar, pelo contrário, Ele vai continuar te ajudando como sempre te ajudou. Ele vai continuar te levantando como sempre te levantou. Haverá resposta, e depois da resposta haverá alegria para a tua alma e para o teu coração. Somente persevera em invocar o Senhor, somente persevera em invocar o Todo-Poderoso, porque Ele diz que aquele que o ama e que permanece na sua presença, o Senhor livra, coloca em alto retiro, porque esta pessoa, ela confiou nele. Continue confiando em Deus. O inimigo quer minar a tua confiança, usando o ambiente, usando o contexto, usando pessoas, usando palavras, mas continua olhando a promessa, porque aquele que crê na promessa alcança a bênção e a vitória que vem da parte do Senhor.